Agora 7h03, bom dia, começa agora na Rádio Caileta, FM 98,5 do seu rádio, nosso encontro desta quarta-feira, dia 5, de outubro de 2022. E inicialmente eu agradeço aí ao grande arquiteto do universo pela noite de ontem, pelo dia de ontem, pelas atividades, pelo acordar de hoje, e pedir a bênção dele, e para que tenhamos aí realmente uma quarta-feira agraciada de saúde, paz, alegria, prosperidade, e que você que está me vendo aí pela live, ouvindo pelo rádio, que você continue valorizando a vida. As dificuldades vão estar sempre batendo à tua porta, mas é importante que você mantenha o seu equilíbrio emocional para vencer os desafios desta caminhada. Bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você que está no trabalho. Hoje a gente recebe aqui o professor Arimatea, que já está aqui no estúdio, e daqui a pouquinho vai fazer com a gente aí uma leitura do pleito que aconteceu domingo, dia 2. Vem aí também já um outro momento, que é o segundo turno, no dia 30 de outubro. E vamos falar um pouquinho da política regional, candidatos que se imaginavam que ia ter 400 mil votos, isso não aconteceu. Daqui a pouquinho eu converso com o professor Arimatea. A gente está vendo aí uma discussão por conta da política que está afetando o cristianismo e também as famílias. Tem família que está brigada, professor. Marido brigado com mulher, filho brigado com o pai ou com a mãe por uma questão política, tá certo? E daqui a pouquinho vai bater um papo com o professor Arimatea e você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, que é o 8549-9334. Você pode também usar aqui o meu Instagram, e fazer a sua pergunta por escrito, ou também o Facebook. E também tem os telefones que estão funcionando, que é o 3521-3002 ou 3006. Bom dia para você. Vamos às manchetes que são destaques hoje. Nesta quarta-feira, dia 5, começando pela Folha de Pernambuco, começam as costuras para ampliar apoios. É o segundo turno, o tenente Toca, que agora não é tenente, é major Toca, já fez aí uma costura com o Eduardo Cajueiro para apoiar Raquel Lira. O prefeito do Cabo também, ontem, a gente viu nas redes sociais, ele também declarando apoio no segundo turno a Raquel Lira. Deixa eu ver aqui, o Diário de Pernambuco traz aí uma informação, ou a manchete: 36% dos jovens entre 18 e 24 anos estão sem emprego ou estudo, é o que aponta a pesquisa. Jornal do Comércio: Bolsonaro avança com apoio no Sudeste. O Diário do Nordeste e Fortaleza: desafios de Emano na economia em 2023. Tribuna do Norte Natal: campanha de Bolsonaro no Rio Grande do Norte terá largada no próximo sábado. 0 hora de Porto Alegre: Ciro e PDT apoiam Lula. Governadores de Minas e São Paulo estão com Bolsonaro. Estado de Minas: uma guerra nada santa. É a manchete. Correio Brasiliense: estados apoiam Bolsonaro, PDT e cidadania com Lula. O Dia Rio: Auxílio Brasil, mais de 500 mil famílias vão receber o benefício esse mês. O Globo Rio: Bolsonaro consolida apoio dos governadores de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Estado de São Paulo: Bolsonaro amplia alianças no Sudeste. Lula garante apoios de TEPT e do PDT. Folha de São Paulo: Ciro acata apoio do PDT a Lula. Bolsonaro tem Zema e Rodrigo como apoiadores. Essas são as manchetes que eu comentei com você. A gente tem aqui no cabo outras manchetes: culto de gratidão pelos 35 anos de vida ministerial do pastor Ivaldo Alves. Será domingo, dia 9, às 17h30, no templo da Igreja Evangélica Batista da Coab. Amanhã eu vou estar aqui recebendo uma maestrina, a Lorena Benjamin. Ela está aí administrando uma orquestra só de mulheres e vai se apresentar no próximo sábado ali na Igreja de Nazaré. Eu vou estar aqui recebendo amanhã a Lorena Benjamin para falar deste assunto. É um projeto
Sorizar. Deixa eu ver aqui, a cantora que você conhece, Arimatea, Sevi Nascimento, e está em choque, rapaz. A cachorra dela, ela perdeu. No sábado houve muitos fogos, e domingo também, no sábado, com aqueles fogos, a cachorra se assustou, Charlotte, e saiu de casa, fugiu lá da destilaria. E aí, ela pede a quem encontrou, me ligou aqui, passou aqui 2 áudios ontem, a Sevi chorando. Batata, por favor, me ajude. Eu até postei no meu perfil. Se você encontrou por aí a Charlotte, ligue 9687-7683 e será recompensada, né? Porque ela está apreensiva. Deixa eu ver aqui. Já coloquei aqui que vários candidatos estão apoiando aí no segundo turno a Raquel Lira. Deixa eu dar um recado aqui para você, antes de ouvir aqui a saudação do Arimateia. Agora vamos falar da maior rede de ensino privado do Estado. Vamos falar do SESI. O SESI é destaque desde a preparação para o Enem, né, até o ensino de robótica. Tem professores top e uma inovação, e a tecnologia faz parte do dia a dia dos alunos. No SESI, você pode garantir uma formação de qualidade do ensino médio, aliás, do ensino médio ao ensino fundamental. Matricule-se já. Não é? Pelo telefone aí 0800 600 9606. Seja SESI, seja o futuro. Professor Arimateia, esse mês tem uma data aí, né? Que é o dia do professor, é isso? Bom dia. Isso, bom dia, Eli, Batata, bom dia, ouvintes. E hoje, assistentes também da Rádio Calheta, né? O rádio hoje na verdade, tem esse poder, esse alcance de você poder ver. Estamos aqui ao vivo na Rádio Calheta. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez. Sim, Batata, dia 15 desse mês se celebra o Dia do Professor. Já para aproveitar para parabenizar todos e todas os educadores e educadoras desse país, em especial os nossos colegas aqui do Cabo de Santo Agostinho, que inclusive agora tivemos a elevação do nosso IDEB na rede municipal, e certamente se deve muito, em quase sua totalidade, ao trabalho sério dos nossos mestres e dos nossos professores. Parabéns a vocês. Você como também professor, né, e aí eu acredito que quando você faz um TBT na sua vida, uma retrospectiva, não dá para lembrar de todo mundo, mas muita gente hoje está com o emprego garantido, com o salário recebendo vencimentos, né? Muita gente, seja homem ou mulher, né, que lhe encontram na rua e lhe chama de professor ou meu professor, né? A gente sabe que hoje, com a tecnologia, houve um afastamento, né? Todo mundo hoje busca o celular, mas o professor continua, não é isso, Arimateia, tendo um papel importante na formação, não só aqui no Cabo, mas no Brasil e no mundo. O professor recebeu essa dádiva de contribuir na formação do cidadão. Pois é, Batata, na verdade eu tenho encontrado muito, sempre Sim. encontro, né, na eleição. Você foi meu professor, agora estava no processo eleitoral também votando, encontrei lá no Polivalente, onde trabalhei, estive por lá, e a gente sempre encontra na rua. Eu estava fazendo a barba outro dia, encontrei Sim. um rapaz que inclusive é professor hoje, mestre, que estudou comigo no Polivalente, então é muito gratificante a gente poder encontrar. E o professor é insubstituível, Batata, não obstante a importância hoje, a ascensão das redes sociais, das mídias, da tecnologia, das tecnologias, mas o professor jamais será substituído na sua essência do ponto de vista físico. Alfabetizar, por exemplo, uma criança, você só faz presencialmente. Não tem como você fazer isso pela internet. Então, isso é algo que, da mesma forma, os livros físicos, eles permanecem e são importantes. Não que não tenha uma ajuda fundamental e que não tenha um acréscimo de importância pela praticidade, né, pela comodidade que você tem, às vezes, e pelo acesso das mídias. Mas o professor, certamente, em sua presença física, ela jamais desaparecerá e jamais deixará de ser algo tão importante para a nossa sociedade, na formação das nossas crianças e da nossa sociedade. E aí eu quero só aqui destacar alguns professores que já foram para o andar de cima, mas que tiveram um papel importante aí, né? O professor Lira,
que é o pai da Tereza Lira, que hoje é presidente da OAB. E ela sempre faz referência ao pai dela. Trabalhou na escola do Roca, pastor Zé Florencio. Doutor Arnaldo também, que foi professor, né, do Roca também. Professor Lira foi professor da minha esposa lá no Roca. Lá no Roca? Foi. A gente tem aí outra figura que foi para Oriente Eterno, mas que deixou uma marca. Professor Davi, Manuel Davi. Tem até uma escola em Poço Carvalho que tem o nome dele, Manuel Davi, né? Que foi de minha autoria. Quero mandar um abraço aqui para Valquíria, filha dele, do Santo Agostinho. E fui eu que, na época, como vereador, propus o projeto de lei dando nome ao professor Manuel Davi, a escola modelo de Pontes Carvalhos. Professor também Benedito, que usava uma palmatória para corrigir alunos na época, né? E tem hoje muita gente que lembra, diz que levou a palmatória do professor Benedito, que hoje está formado, é um engenheiro, é um médico, é isso? Isso. Pois é, o professor Benedito também dá o nome também a uma escola aqui no município. Lá em Garapuca, a escola modelo, né? Exato, Benedito da Rocha, exatamente. E aos vivos saudar aqui Glória Falcão, hoje aposentada, né? Ana Selma também, que é professora, o outro professor que não está mais na sala de aula, o professor Solano, não é? Solano, professora Anitta, que foi responsável pelo hino do Cabo de Santo Agostinho. Aí Severino me olha e diz, mas aí Arimaté não veio aqui para fazer um TBT, Batata, mas como professor é importante nesse mês de outubro a gente fazer referência a esse profissional da educação. Agora são 7 da manhã, 7h15. Arimaté, você veio aqui porque você já veio aqui em um outro momento falando aí que você estava na coordenação de toda a Mata Sul na campanha de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí, dia 2, como você disse, foi um marco importante. E aí, qual a tua leitura, né, da eleição que passou no domingo, né, diante dos resultados, o que você tem a compartilhar conosco? Pois é, Batata, acho que é muito importante a gente ter a oportunidade de fazer essa retrospectiva essa avaliação das eleições. Na verdade, eu recebi a incumbência do nosso partido, do PT estadual, para que a gente pudesse aqui na região da Mata Litoral Sul ajudar na coordenação da campanha do presidente Lula, que hoje agora no segundo turno a gente compartilha evidentemente com outros partidos, a gente vai ser um membro dessa coordenação, já estamos inclusive convocando, chamando uma reunião, uma plenária para amanhã às 17 horas no nosso comitê ali na Israel Felipe, onde todos os partidos, vereadores, lideranças comunitárias, lideranças, sindicatos, a gente está convidando para participar dessa primeira plenária, para organizarmos, na verdade, a campanha do nosso presidente aqui no Cabo e na região, para o segundo turno. Então, a gente vai fazer depois esses convites aí às lideranças pessoalmente, mas já estou aqui em nome do nosso partido, em nome desse grupo todo, né, que representamos juntos, a gente inclusive tirar lá encaminhamentos de um grupo de coordenação, a gente não vai fazer isso sozinho, né, mas a gente precisa inclusive agregar outros partidos que se somam agora, como você viu, o MDB, agora de Tebet, já está com Lula, o PDT, é de Ciro, né? De Ciro Gomes, está com Lula, o Cidadania, né, está com Lula nesse segundo turno, e é importante que a gente, fora os partidos que já estavam conosco, é importante que a gente agregue todos esses partidos, essas agremiações, além de forças políticas de todo o estado aqui, principalmente aqui da nossa região, para poder a gente fazer esse trabalho aí do segundo turno. Voltando aqui para a avaliação, a gente teve no último dia 2, na verdade, uma eleição que, graças a Deus, inclusive, Batata, eu andei muito na rua e foi tranquila. Eu temia muito, a gente conversava aqui antes, fora do ar, por esse momento de acirramento, de violência que a gente tem visto, mortes, em função de discussões políticas nessa eleição, do acirramento ideológico, né, e de defesa de bandeiras que tem trazido, na verdade, momentos tensos e até dramáticos para a nossa população, desastrosos para algumas pessoas. E a eleição ela transcorreu aqui no Cabo de forma muito tranquila. Eu andei na cidade, vi, estava todo mundo... Teve muita fila, né, para votar, mas fila com o pessoal ordeiro,
tranquilo, graças a No Deus. Cláudio Gueiro, por exemplo, teve muita fila, no Todo Colégio canto. Pontual. Eu estive lá no Polivalente, as filas estavam quilométricas, em todo canto. A minha sessão, fui votar perto de meio-dia, porque eu voto num horário que tem menos gente, mesmo assim ainda peguei um pedacinho de fila. Sim. Né? Mas aí foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Quero aqui agradecer a Deus por essa paz que tivemos no processo eleitoral em si. Que eu tenho, na verdade, eu temia por algo mais sério diante de tudo que a gente está vendo, inclusive do incentivo de violência por determinados apoiadores do candidato do atual governo, que provocam, na verdade, inclusive defendendo o armamento e defendendo, na verdade, a violência em determinados momentos. E a eleição aqui ela foi bem tranquila. Acho que foi possível se exercer o processo democrático. A participação foi uma participação grande também, Batata. É verdade. Do eleitor, né? A gente teve uma participação importante da população e tivemos também resultados importantes e fundamentais aqui no Cabo. Nós conseguimos, como você sabe, eleger o nosso candidato a deputado estadual, Jefferson Timóteo, com a maior votação da história do Cabo, a maior votação nominal. Foram quase 30 mil votos dados pelos cabenses ao candidato da gestão liderada pelo prefeito Queco, Jefferson Timóteo, que hoje é nosso deputado eleito, certamente vai nos representar na Assembleia Legislativa. Mas além dele, elegemos diversos outros. É isso que eu quero comentar daqui a pouquinho. Deixa eu só botar aqui um ouvinte, ele está aqui aguardando a linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, com quem eu falo? Aqui, Batata. Oi? Batata, é o seguinte, eu gostaria de pedir à Secretaria Municipal de Saúde para dar uma atenção melhor ao posto de saúde da Rua do Bicudo, porque lá é onde a gente tem a única assistência da Sarnequinha do bairro ali, esse posto. E agora, eu fui a semana passada trocar a receita da minha mãe, não consegui, porque lá só é 1 hora que aceita para trocar a receita, de 7 às 8, pago. Aí ela marcou para mim ontem, eu fui, cheguei lá às 5h30 da manhã, até 20 para as 8. Quando a menina chega, ela disse que o posto está sem médico, não tem previsão de chegada de médico, e lá está descoberto que não é um posto mesmo, é uma residência que transformaram em posto. Então, que a Secretaria de Saúde faça alguma coisa, nem telefone, pelo menos, Batata, não tem lá. Sim. Para a gente ligar e pelo menos pedir uma informação, ou fazer uma marcação, ou qualquer coisa, não tem telefone, há mais de ano. E o pessoal de lá é um pessoal muito carente, que precisa de um posto realmente que possa atender a população, e a gente está nessa situação. Não tem médico no posto para atender ninguém, só as meninas lá, que elas já trabalham lá, que tem que responder pelo posto, que dá essa informação para a gente, e a Secretaria de Saúde não se funciona. Se vai chegar médico, se não tem médico, quando vai chegar, a gente não sabe, nem elas sabem. Ok. Vamos cobrar isso aí, vamos enviar isso aí para a Secretaria. Para que você fizesse esse apelo aí, para que alguém tomasse uma providência com aquele posto da Rua do Bicudo, porque é o único posto que a gente tem lá. Ok, querida. Tá Feita aí a sua reclamação, para Obrigada. você um bom dia, viu? Bom Eu dia. conheço muito bem o posto da Rua do Bicudo. Ela falou que é uma casa realmente, né? E é já na subidinha, na cabeceira da ponte aí da Rua do Bicudo. Dado o recado para a Secretária Municipal de Saúde. Deixa eu dar um recado aqui também do restaurante Chácara, né, que funciona a partir das 11h30 da manhã, mas tem no finalzinho da tarde o buffet regional com sopas, com creme de macaxeira com charque, tapioca, né? Quem gosta de tapioca com café, uma macaxeira, um inhame, batata doce, um cuscuz, tudo isso no restaurante Chácara, aí na Vila Social Contra Mucambo. Deixa eu saudar aqui a missionária Vanessa Oliveira, disse assim, bom dia para todos, graça e paz, obrigado. Ovídia Silva, disse assim, bom dia para você, meu amigo Eri José, o Batata, e que Deus abençoe você. Hoje quem faz aniversário é o Eudes Salustiano, Sueli Fernandes, Shirley Keila, João Vitor, Cristiane França, Priscila Nascimento, André de Pontezinha e o Tony Figueiredo, da Pizzaria Bartoni, faz aniversário hoje o Careca, advogado. Um abraço, meu irmão, Deus o abençoe cada vez mais. Você começou a falar aí, eu atrapalhei você, Arimateia, do fortalecimento da gestão, com o resultado, né, de quase 30 mil
para o deputado estadual, mas também alguns nomes para a Câmara Federal foram referendados pelo município. Eu dizia isso na segunda-feira, eu até aguardei Jefferson aqui, ele não deu para vir, mas eu aguardava ele aqui para falar desse momento, já que você está aqui, né, e também esteve no dia 2 desse processo, pode continuar a sua fala. Pois é, Batata. A gente teve, na verdade, né, nesse processo, a vitória esplendorosa de Jefferson Timóteo, que representava a gestão como deputado estadual, e tivemos aí diversos deputados federais eleitos, o candidato da gestão, Lula da Fonte, tivemos Felipe Carreiras, também foi votado aqui. O próprio Eduardo da Fonte, que é o pai do Lula da Fonte. O próprio Eduardo, e especialmente eu votei em Carlos Veras, foi o 8º mais votado do estado pelo PT, teve mais de 127 mil votos, né? Teve 2.743 votos aqui no Cabo, foi o 10º mais votado aqui também no Cabo de Santo Agostinho, e certamente a gente teve, além dele, na verdade, um percentual um pouco a mais do que a média do estado para Lula, um pouco mais de 66% dos votos válidos para o nosso presidente Lula, um pouco mais de 50% para Tereza Leitão, nossa senadora. Eleita mulher, eleita mulher, estive falando com ela ontem à noite ainda, ela está se restabelecendo, que levou uma queda e teve que fazer fraturou o fêmur, teve que fazer uma cirurgia. Lá em Paulista caiu, né? Exatamente. E tivemos, na verdade, um processo importante. Infelizmente não tivemos como levar o nosso candidato a governador, Danilo Cabral, ao segundo turno, né? Vamos discutir agora como é que vai ficar a posição nossa em relação ao segundo turno. Estou esperando aí a posição, já entrando no tema que a gente vai falar também, sim, em relação à posição do partido para o segundo turno. Mas penso que as eleições, do modo geral, elas foram importantes. Nós ficamos a 1,5 ponto do presidente Lula para poder ganhar a eleição no primeiro turno, né? E, evidentemente, vamos agora trabalhar com os apoios aí de Tebet, de Ciro, para que a gente possa garantir a redemocratização do país, garantir, na verdade, um país que tenha um governo que seja um governo para a maioria, que seja um governo que atenda a todos, né, como foi o presidente Lula. E fazer aqui um apelo para que a gente possa, na verdade, não transformar essa eleição nessa guerra. Eleição não é uma guerra, eleição é uma disputa de ideias, deve ser, né? E hoje a gente vê, infelizmente, fake news, a gente vê o movimento religioso sendo, inclusive, participando de uma forma que me parece danosa para todos os lados. Não tem se separado, não entendo que governo, meu Deus, como é que a gente vai pensar que o presidente tem que ser aquele presidente que defende a direita ou que defende a esquerda, que defende as minorias. O presidente, na verdade, ele tem que ser o presidente, um gestor, um governante, ele tem que ser um governante que atenda a todos. Governar para todos. Governar para todos. Ele tem que atender o pastor evangélico, ele tem que atender o padre na sua necessidade, ele tem que atender o professor, ele tem que atender o trans, ele tem que atender. Isso é uma opção de vida de cada pessoa. Não, a gente não pode transformar essa eleição numa coisa menor, onde está sendo despolitizada, na verdade, as questões, e está se fazendo uma guerra, inclusive comprometendo, Batata, só para finalizar aqui, as igrejas, criando conflito, na verdade, dentro das próprias igrejas, porque não deve ser esse o papel da política. O papel da política tem que ser livre. Eu tenho que ser livre, eu sou católico, mas eu tenho que ser livre para votar em quem eu quiser, sem interferência da igreja, tá certo? Então, entendo que esse tem sido uma desvirtuação e uma descaracterização, inclusive, que prejudica a democracia, o processo democrático, que despolitiza a eleição e que faz com que outros valores comecem a surgir, descaracterizando, como já disse antes, o verdadeiro processo e papel de uma gestão pública. Ok, deixa eu só passar, eu tenho um ouvinte aqui aguardando, eu tenho que chamar ele, porque senão eu vou para o apoio. Alô, bom dia. Bom dia, rapaz. Oi, com quem eu falo? É Nivaldo aqui da quadra. Diga, Nivaldo. Eu gostaria de saber do candidato aí se ele vai apoiar Marília Reis, sabe ali? Porque, você vê, Marília Reis pedia voto para Lula, no início da segunda experiência, o tempo todo, né? Aí eu gostaria de saber dele se
se ele vai apoiar ela, porque ele disse que não vinha para Pernambuco mais nessa eleição. Aí eu gostaria de saber do candidato aí se ele se achiaça ganhe, o Lula. Se ele achiaça ganhe o Brasil, porque Maria, a gente passou essa pergunta que nós fazendo ali. Aí eu gostaria de saber do candidato aí, se ele vai apoiar ela, a nossa governadora. Ok. Obrigado, Ivaldo. Eu vou para o apoio cultural e em segundo bloco a gente volta ainda para fazer um complemento no que a Arimateia, professor, já se antecipou, que é essa questão das discussões, e discussões que não são saudáveis. Daqui a pouquinho eu volto aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Todos os dias, você tem um encontro marcado com a moderna música popular brasileira. Às 8 da noite, no Calheta Brasil. Músicas que marcaram época e fazem parte da nossa cultura popular. Calheta Brasil, aqui na Calheta FM. 98,5 Calheta FM. Inscreva-se você também no nosso canal no YouTube. Rádio Calheta FM 98,5. Curta e compartilhe para todos. Calheta FM, conectada com você. Cuida! Ei, de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã, já sabe, né? Forró da Mineral dentro do Calheta Regional, já sabe. Lorota, poesia, informação e muito forró. Calheta FM, com você o tempo todo. Solos que sacodem o corpo, a alma e a mente. A hora do rock. Venha viver essa emoção imperdível. Todos os sábados, às 18, aqui na Calheta FM. 98,5 Calheta FM. No lugar mais estratégico do Cabo, existe a cidade Garapu, o bairro ideal para seu futuro. Com mais de 6 mil lotes vendidos na etapa 1, a etapa shopping é a sua oportunidade para construir sua residência ou negócio. Lotes a partir de 200 metros quadrados em frente ao shopping Costa Dourada, próximo a escolas, farmácias e muito mais. Um bairro completo para você morar ou investir. Vem para a Cidade Garapu. Cidade Garapu, a cidade do seu futuro. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Agora são 7h31. Bom dia. Amanhã eu vou estar aqui recebendo. Amanhã o assunto aqui, um dos assuntos é música. E eu vou estar aqui recebendo uma maestrina que vem aqui à rádio para conversar com a gente, a Lorena Benjamin. Ela vai estar aqui para bater um papo, falar sobre a participação da mulher na música. Amanhã aqui em nossa rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Hoje a gente conversa aqui com o professor Arimateia. Professor, ligou agora há pouco o Nivaldo da Coab, lhe fazendo uma pergunta. E se lhe fez a pergunta, o senhor tem um espaço aí democraticamente para responder, por favor. Pois é, Batata. Primeiro eu queria agradecer aqui, eu falei do processo eleitoral no Cabo e quero aproveitar para, em nome da gestão e do governo, agradecer a todos os cabenses pela majoritária vitória que foi dada aí aos nossos candidatos. Agradecer aí de coração e dizer que, na verdade, a gente fica com mais um débito com a população do Cabo, com esse crédito que foi nos concedido nessa eleição. Quanto à questão do governo do Estado, a nossa prioridade vai ser a prioridade do presidente Lula, Batata. Sim. E para o ouvinte que colocou aí, a gente vai ter uma reunião amanhã. Amanhã está tendo uma reunião do partido lá na casa da deputada Tereza. A gente está esperando hoje. Conversei com o senador Humberto também essa semana, que é o coordenador de Lula aqui em Pernambuco, e estamos aguardando uma decisão nacional para ver qual encaminhamento o partido terá com relação às eleições estaduais aqui em Pernambuco. Portanto, se o partido indicar aquilo que for melhor para o presidente Lula, para a campanha do presidente Lula, que será nesse momento a nossa prioridade. Aquilo que for indicado pelo partido, a gente vai seguir aqui no Cabo. Se o partido indicar que a candidatura de Marília será a nossa candidatura, independentemente do que seja, nós vamos apoiar a candidatura de Marília. Se o partido indicar que será a candidatura de Raquel, também a gente deve seguir.
Agora, se ele deixar livre, evidentemente vamos ter uma discussão interna do partido para ver qual o caminho que o partido vai seguir. Portanto, amiga, a gente não tem ainda essa definição, porque isso passa, inclusive pelas costuras nacionais. A gente está vendo esse momento de costura, onde, graças a Deus e a credibilidade do presidente Lula, ele já atraiu o apoio dos ex-candidatos Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, a Tronic, do União Brasil, e estamos aí, na verdade, o Cidadania, de Roberto Freire, né? Então, nós estamos, na verdade, com um grande leque de apoios aí nacionais importantes, e certamente essa tônica nacional da eleição do presidente Lula é quem vai mover, na verdade, essa situação nos estados. Portanto, até o final da semana, meu amigo que falou aí, a gente terá uma posição do partido em relação ao nosso caminhar no que diz respeito às eleições estaduais. Agora são 7h34, a gente conversa aqui com o professor Arimatea, fazendo uma avaliação, uma leitura do processo que aconteceu no domingo passado, dia 2, e daqui a pouquinho eu falar também, já falando aí da perspectiva para o dia 30, que será um segundo turno das eleições, não só no Brasil, mas também em Pernambuco. Na linha a gente tem um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, caiu a ligação. Vamos tentar uma outra ligação aqui. A Ana Pátria, assim, bom dia para você, meu amigo ali, a todos os ouvintes da Rádio Calito. Obrigado, Ana Pátria. Ao Damares Santos, de bom dia, professor Arimatea. Deixa eu ver aqui, o Aragão Esmeralda, assim, bom dia. A pergunta para o Arimatea é isso: como é apoiar um corrupto que foi condenado pela justiça, que é o ex-presidente Lula? É a pergunta do Aragão. Pode responder, Arimatea? Está aí a pergunta do Aragão. Posso. Primeiro, Lula não foi condenado, né? Esse deve ser, com todo respeito a você, meu amigo, você deve ser um bolsonarista desses que não olham a razão, né? Lula não foi condenado. Lula foi, na verdade, um preso político. Tanto é que foi reconhecido agora por 51 milhões de brasileiros que votaram nele já no primeiro turno, né? Inclusive demonstrando, Lula poderia estar fora da disputa, não querer mais nada com a vida, mas veio mostrar exatamente para mostrar sua inocência. Lula foi condenado por aqueles que, na verdade, queriam tomar dele a possibilidade de fazer mais pelos pobres. Então, nós temos certamente essa convicção. Eu, que fui sempre e sou um defensor ardoroso da ética na política, nós estamos nessa caminhada exatamente por isso, porque eu tenho a plena convicção da lisura que Lula teve sempre na sua vida, e de que isso foi uma prisão meramente política, porque o Lula sempre contrariou interesses dos grandes nesse país. Então nós vamos ter aí essa oportunidade de, nesse segundo turno, fazer com que a gente possa fazer o Brasil novamente feliz e garantir que aqueles mais necessitados possam ter vez novamente. A gente vai falar daqui para frente, se Deus quiser, um Brasil que possa voltar a comer 3 vezes por dia, que saia de novo do mapa da fome. Um Brasil onde os nossos jovens possam estudar. Como você disse aí, uma manchete do jornal, 36% dos jovens do Brasil são nem trabalham nem estudam. A gente não pode ter um país desse jeito, e Lula certamente será a solução para que a gente possa mudar esse país. Eu tenho a participação aqui dos ouvintes. Alô, bom dia. Caiu de novo? A outra ligação. Alô, bom dia. Alô. Oi, bom dia, com quem eu falo? Vinícius, daqui de Garapu. Fala, Vinícius, qual é a tua contribuição ao programa? Um bom dia para o nosso professor e vice-prefeito da cidade de Arimatea. Sim. E parabenizar essa nossa chapa vitoriosa, que nós pegamos e entregamos ao povo, e o povo decidiu. E nós estamos juntos agora para o presidente Lula e vamos eleger em nome de Jesus. Um bom dia, Arimatea, e um bom dia ao prefeito Keco, que está ouvindo, e a gente está no barco só, e vamos seguir esse barco adiante. Ok, obrigado, Vinícius. Na outra linha eu converso com outro ouvinte. Bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, Arimatea. Eu vou trabalhar e votar
tá certo? Em Lula presidente. O motivo, educação é prioridade na vida do cidadão. Eu tenho uma sobrinha que ela foi formada com ele, recebeu a chave das UFO de Pernambuco e trabalha no Otávio de Freitas, porque foi ele que deu a faculdade a ela. Primeiro Deus deu sabedoria a ela. E ele fez com que ela hoje está nesse caso que ela está. Carolina, tá certo? Lá do Otávio de Freitas, a minha sobrinha. Ok. Por esse motivo que eu digo às pessoas do Cabo e do Brasil, de Pernambuco, que Lula tem que ser presidente de novo para a população brasileira e a nossa cidade, que deu 86 mil votos a ele, tá certo? E vai dar no segundo turno agora, maciçamente, com o apoio de todos. O prefeito do Cabo também apoiou nesse sentido. E eu tenho certeza que o grupo vai estar unido, porque só assim o Brasil e o Cabo vai ter vez e voz. Eu quero ver aqui, Batata, como você via, eles ônibus rodando, levando a população para trabalhar, porque ele gerou emprego no Brasil e na cidade, como o prefeito do Cabo está gerando. Que Deus abençoe vocês, Matheus. E vamos forte e firme, Matheus, com um pensamento positivo, que é de eleger o nosso presidente, Luiz Inácio Lula. Ok, meu irmão, obrigado. A Ana Santos diz assim, bom dia para o professor Arimateia. Ela está vendo aí pelas redes sociais, né? A Damares também manda aqui um abraço para o pessoal. O Robertson Alfredo diz, muito bom o diálogo de hoje. Eu tenho aqui uma pergunta que não é uma pergunta, é um jornal, né? Do Paulo da Coalha. Assim, bom dia, Batata. Queria saber do professor das dezenas de atos pró-Bolsonaro que o professor viu brigas, né? Depressão de patrimônio público. O que Lula vai fazer com o Senado e a Câmara Federal mais à direita, já que Lula tem um telhado de vidro. Ele pergunta aqui ainda, Lula teve seus processos anulados? Não é pergunta não, ele afirma. A afirmação dele, né? Ele assim, Lula teve seus processos anulados e não inocentado. É o Paulo da Coab que me manda aqui um jornal para o Arimateia, por favor. Pois é, isso, na verdade eu não vou estar aqui batendo boca com o bolsonarista, né? Nós sabemos que Lula está aí posto para ser presidente do Brasil novamente e voltar a ter um Brasil que come, tirar de novo as pessoas que hoje estão catando alimento no lixo, né? Comprando pé de galinha porque não consegue comprar carne, as pessoas que não estudam, os jovens que na verdade estão morrendo por falta de oportunidades. Lula tirou, quando Lula foi presidente do Brasil, a gente tinha 3 milhões de estudantes universitários, Batata. Sim. Lula deixou o Brasil com mais de 8 milhões, sem contar com os custos técnicos de FIES, do ProUni. Então, é esse Brasil que a gente precisa novamente. Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Hoje a gente tem 33 milhões de brasileiros, Paulo, que não deve ser seu caso, você deve ser alguém abastado, por isso deve ter moto para fazer motociata aí, que é o que o Bolsonaro sabe fazer, mas tem muita gente que não tem uma bicicleta para andar e que não tem o que comer, né? Que essa hora não comeu ainda e não sabe o que vai comer durante o dia. São 33 milhões de brasileiros nessa situação. É esse Brasil que a gente precisa trabalhar. Não é fazer aqui guerra, não estou querendo fazer guerra ideológica, precisamos fazer algo concreto. Um presidente é para trabalhar para aqueles que mais precisam. E é esse Brasil que Lula sempre trabalhou, que ele fez, que ele construiu. Lula não é uma promessa, Lula é uma realidade do que fez, que o povo espera. Não à toa, o Nordeste, que reside a grande maioria dos pobres e a situação a região mais sacrificada do país, deu a ele a maior votação desse país. Exatamente porque sabe que a única esperança e solução de TV novamente é se voltar a ter um presidente que seja popular e que olhe realmente para aqueles que mais precisam. Então, é esse Brasil que a gente quer, Paulo. Não é o Brasil da motociata. Não é o Brasil, você disse que não teve nenhum ato de violência no bombe. Não tem entre eles, entre vocês, mas tem como o cara invadiu o aniversário do outro e matou o rapaz lá, né? Como o outro atirou no prédio que tem uma bandeira de Lula. Então dizer que não tem violência praticada pelo bolsonarismo é apenas uma coisa de paixão ou de tentar defender o indefensável. Ok, agora são 7h42, aqui no estúdio a gente conversa com o professor Arimateia. Arimateia, eu conversava com você na recepção a respeito de alguns nomes que a gente imaginava, né, que sairiam das urnas no dia 2 com a votação expressiva. Isso não aconteceu, né? A gente tem aí, por exemplo, a Maria Reis, né, que se imaginava que ia sair das urnas aí com mais de 300 mil votos. Isso não aconteceu.
A gente teve aqui uma outra pessoa também que veio muito ao cabo, a delegada Gleide Ângelo, que foi eleita em 2018 com 412 mil votos. E que realmente não chegou à metade, né? Nesta eleição agora de 2022. Pois e é. outros nomes também, né? Pois Batata, cada eleição ela traz as suas surpresas, né? Sim. A gente teve aqui, tanto a nível local como a nível nacional, algumas surpresas, alguns campeões de votos, né? No estado a gente teve, na verdade, surpresas para cima, surpresas para baixo, né? Tivemos candidatos aí que tiveram votações inexpressivas, como você disse, do ponto de vista da comparação com a eleição anterior. É o caso da delegada Gleide Ângelo, que saiu de 412 mil votos na eleição passada para um pouco mais de 118 mil agora, né? Isso foi quase um quarto do que ela teve, né? Um terço, menos de um terço do que teve na eleição passada. A gente teve o caso de Maria, que se esperava, embora não tivesse sido candidata, mas pela projeção da irmã candidata a governadora, e que se dizia, na verdade, que ela seria campeã de votos. Eu, inclusive, achava que seria. Sim. Eu cheguei a ver pesquisa logo no início, onde ela tinha em torno de 8, 9% aqui do Cabo. Ela ganhava de Fabíola aqui há um mês atrás. Sim. E, no final, ela terminou tendo uma votação pífia que só deu para se eleger, né, com a ajuda do seu partido. Outro exemplo é de Pedro Campos, que não repetiu a votação do irmão, né? O atual prefeito do Recife, João Campos, teve em 2018 437 mil votos, um pouco mais do que isso. E João Campos agora teve em torno de 173. Né? Então, uma votação também bem abaixo daquilo que se esperava. Os puxadores, né? E aí sobrou para alguns deputados aqui uma votação maior, né? Aí alguns representantes do bolsonarismo, que tem uma tradição de voto mais consistente, porque muito mais ideológico, né? Sim. Como é o caso da Clarice, do seu esposo, Júnior, né? O próprio André Ferreira, né? Que foi o campeão foi de bem votos votado, no estado, né? Foi o campeão de votos no estado, né? Para federal. Mas temos também surpresas importantes da esquerda. O nosso Carlos Vera saiu de 76 mil votos para 127 mil votos pelo Quase PT, que dobrou, né? Quase que dobrou. Então, nós tivemos aí também votações importantes, candidatos novos que tiveram muitos votos, né? O caso de Jefferson aqui no Cabo, que se elegeu com uma votação também esplêndida, desbancando gente, inclusive, como Cleiton Collins, foi outra decepção. Cleiton Collins já teve mais de 200 mil votos em outras eleições, agora teve um pouquinho mais de 50 mil votos. Quase que não se elege. Quase não se elegia. Então, na verdade, tem essas surpresas que a gente, na verdade, convive nas eleições. Mas faz parte do processo democrático, que é o comportamento do povo que a gente tem que aceitar. É por isso que, às vezes, você fala que pesquisa erra. A pesquisa, na verdade, ela não erra. Ela retrata um momento. Mas a eleição é uma nuvem. Hoje ela está aqui, amanhã ela está ali. Inclusive as eleições nacional, os institutos, eles colocaram muito bem essa questão de que eles acertaram exatamente a eleição de Lula. Sim. Não houve nenhum tipo de erro, está dentro da margem de erro, tanto o IPEC como o Datafolha. O que houve um pouco mais foi nos votos do atual presidente, que aumentou em torno de 5% a 6%, até 7%, em relação ao que previa os institutos. Mas aí você tem, na verdade, uma justificativa plausível, né, do movimento que aconteceu no dia, de que não captava isso naquele momento. Isso foi feito 2, 3 dias antes. E no dia você tem uma série de movimentações que necessariamente não significa dizer que o Instituto errou ou que teve má fé. Né? Que são, inclusive, uma retórica e uma narrativa que o bolsonarismo tem de tentar, porque fica sempre atrás das pesquisas, e aí eles tentam desqualificar os institutos de pesquisa. Mas o Instituto de Pesquisa é uma coisa séria, na verdade, e sempre acertaram, e hoje, na verdade, teve apenas essa distorção em relação aos votos de Bolsonaro, mas acertaram nos votos de Lula, né? E certamente esse resultado que foi colocado aí será foi um resultado daquele momento e não algo que não é estático. A pesquisa ela não é estática. O que tem que ser hoje
na verdade não tem que ser amanhã. Tá aí o que a gente está dizendo. Eu estava falando nesse instante que Maria, eu tinha visto votações dela com a própria Gleide, no início do ano. Poxa, Gleide liderava a pesquisa aqui no Cabo. Por muito tempo ela liderou, ganhava de Lula Cabral, da gente que nem tinha candidato ainda, de Jefferson, dos candidatos de nome aqui no Cabo, Gleide ganhava de todo mundo e terminou tendo uma votação bem pequena no final. É verdade. Deixa eu passar aqui que eu tenho 2 ouvintes aqui para encerrar essa participação. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, com quem eu falo? Eudes aqui do Garapu. Fala, Eudes. Qual é a tua contribuição ao programa, Eudes? Bom dia, Batata. Bom dia ao professor Arimatea, né? É uma pessoa que eu conheço e admiro muito, porque ele foi meu professor na Charneca, lá no Colégio Aristeu, ele deve conhecer, lá no Colégio Aristeu. Mas, infelizmente, respeito a opinião dele e não concordo com algumas coisas que ele colocou. Porque democratizar o país com um ex-presidente, que o passado dele, o governo dele, foi só corrupção. Do primeiro ao último mandato dele, se fez faculdade, se alguém se formou, se alguém estudou, porque se esforçaram, porque estudaram. Concordo, ele fez muita coisa boa, fez, mas deixou se envolver na corrupção. Né? Abriu espaço para o pessoal corromper o país, para acabar com a nação. Eu não defendo bandeira, eu não sou bolsonarismo, eu não sou petista, eu nem tenho religião, acredito em Deus, e nem defendo bandeira política. Agora, trazer de volta o cara feito o ex-presidente Lula ao poder de novo, não. Eu não vou cometer essa loucura e eu tenho fé em Deus, Matheus. Esse cara não vai ser nosso presidente novamente. Eu tenho fé em Deus. E não vai ser. Respeite sua opinião, Ibaté. Respeite a opinião da turma do PT. Não faço isso como guerra, nem quero ninguém com isso. Não estou livre disso. Agora, trazer de volta, não. Obrigado, Batata. Bom dia. Meu irmão. Obrigado, Eudes. Esse é um espaço democrático. Para encerrar, tem uma participação de outro ouvinte aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, com quem eu falo? Batata, você fala com Rúbia, moradora de Ponte dos Carvalhos. Sim, diga, Rúbia. Eu queria também dar bom dia ao vice-prefeito Arimatea. Batata, eu gostaria de fazer uma pergunta ao vice-prefeito. Eu sou filha da professora Marluce, falecida ano passado, e em relação ao dinheiro do pagamento do precatório do Fundef. Já foram pagos professores efetivos, contratados, os professores que foram exonerados, só que está faltando ainda o pagamento dos herdeiros e pensionistas. Então, eu gostaria de saber do vice-prefeito quando esse pagamento vai ser liberado, porque o pagamento para ser repassado para professores, pensionistas, herdeiros, já está depositado. Então, por que da demora? Porque quando a gente liga e procura saber informação, a única resposta que eu tenho é que desde o dia 25 de agosto que estão fazendo aí um somatório para ver quando vai ser liberado esse pagamento e qual vai ser o valor que vai ser liberado para cada herdeiro. Então, essa é a minha pergunta que eu deixo ao vice-prefeito. Ok, obrigado a você aí, Rúbia, né? Arimatea, a gente tem pouco tempo para responder a Rúbia e ao Eudes, que foi seu aluno, mas que discorda de você. Pois Rúbia, eu conheço você, conheci a professora Marluce. Na verdade, isso ficou entregue ao sindicato. Está sendo pago agora o pessoal dos contratos e, evidentemente, foi feito um fundo aí para reservar os herdeiros. Rúbia, eu não estou acompanhando isso de perto, isso está entre o jurídico nosso e o sindicato, mas quem está fornecendo essa relação, quem forneceu toda a relação de professores, a prefeitura entregou isso ao sindicato para que o sindicato possa fazer toda essa relação. A gente está pagando, inclusive, agora aos contratos, mediante uma relação fornecida pelo sindicato dos professores. Então, eu oriento que você procure lá o sindicato para que eles possam encaminhar isso junto ao nosso jurídico. Quanto a Eudes, na verdade a gente só tem agora 2 caminhos, Eudes. Se você disse que não é bolsonarista nem lulista, você vai ficar sem votar, porque agora não tem mais essa opção. Agora a gente só tem 2 caminhos, ou você vota em Lula, ou você vota em Bolsonaro, ou então você se abstém, né? Então, na verdade, primeiro eu quero discordar, eu aceito sua opinião, mas quero discordar que não houve essa coisa de corrupção no governo de Lula.
como se tem colocado. Houve, na verdade, muita questão política e o que Lula fez, na verdade, foi beneficiar o Brasil, sobretudo os que mais precisavam. Foi tirar o Brasil do mapa da fome, foi garantir vida para os brasileiros, sobretudo os que mais precisavam. É por isso que eu voto em Lula. E você falar de corrupção, a família do Bolsonaro é a família da rachadinha. Compraram 51 apartamentos agora em dinheiro vivo. Então não dá para não há o que se falar. Se alguém quer fazer comparação de corrupção, não há. Você tem um orçamento secreto, que é a coisa mais espúria que você tem no país, que inclusive a Simone Tebet, eu vi, chegou a falar outro dia, sim, que na verdade você chegou a mandar dinheiro do orçamento secreto para uma cidade que você teria que extrair 14 dentes de todos os moradores daquela comunidade, inclusive dos recém-nascidos, do dinheiro que foi do orçamento secreto. Então isso na verdade, uma coisa espúria, imoral, e que Bolsonaro é refém do Centrão, de Arthur Lira e do Centrão, que comanda, na verdade, esse vergonhoso orçamento secreto, e que inclusive tem agora uma lei que ele criou aí do sigilo de 100 anos para esconder inclusive as safadezas, coisas que Lula não fez. Lula, inclusive, nunca engessou a Polícia Federal, e tudo que houve nesse país, o que houve de corrupção, o que houve, na verdade, de alguma coisa errada, foi investigada pela Polícia Federal, porque o presidente Lula autorizou e não permitia que, na verdade, engessasse a polícia. Diferentemente do que fez Bolsonaro agora, inclusive com o pastor, né, que foi ministro, né, um pastor ladrão, ministro da Educação, que levava o dinheiro, inclusive, em barra de ouro, e que ele interferiu na Polícia Federal na prisão desse cidadão. Ok. Arimatea, a gente está encerrando por hoje. Desejo aí sucesso, como você disse que vai haver aí uma reunião com as lideranças para saber que rumo tomar em relação à campanha regional, porque a campanha nacional já está definido. Nosso muito obrigado, sucesso para você. E a gente volta aqui ainda a conversar sobre esse tema, por favor. Obrigado. Pois tanto assunto de política, né? E a participação do seu programa também, que na verdade o tempo fica curto. Mas eu queria aproveitar aqui para me dirigir a todos os eleitores, cidadãos e cidadãs do Cabo e do Brasil como um todo, que me escuta aqui, porque a rádio hoje não é só do Cabo, antigamente a frequência hoje é do mundo. É verdade. Né? Então, eu queria pedir, minha gente, vamos para as urnas. Eu queria pedir a vocês, não podemos continuar tendo um país como a gente tem. Um país de um genocida que foi responsável pela morte de quase 700 mil pessoas com o negacionismo da vacina. A gente não pode ter continuar tendo um país onde 33 milhões de brasileiros não sabem o que comem ou não fazem uma refeição por dia. Nós não podemos ter um Brasil onde a gente tem a maioria dos jovens indo para o mundo do crime por falta de oportunidade. Nós não podemos ter um país onde o orçamento secreto impera, o Centrão e apenas os poderosos têm acesso à universidade. Nós precisamos ter um país onde o povo possa comer, onde o estudante possa ter acesso, onde o jovem possa ter vida, onde os negros, os pobres possam ter oportunidade. E só temos uma alternativa nesse país. O único caminho desse país é o caminho do Luiz Inácio Lula da Silva, que já mostrou que fez isso. Faltou só, como a gente diz aqui, um cabelinho de sapo para ganhar no primeiro turno. Nós vamos consolidar essa eleição agora, com o apoio de Tebet, com o apoio de Ciro, com o apoio do Roberto Freire, do Cidadania. Nós vamos, se Deus quiser, consolidar essa grande vitória e pacificarmos o Brasil. E Lula não vai ser presidente apenas dos eleitores de Lula. Lula será presidente do Brasil, será presidente de todos, como foi sempre na primeira vez, nas vezes que foi candidato, que foi presidente desse país, e teremos de novo um Brasil respeitado no mundo. O Brasil era respeitado, Lula é respeitado no mundo inteiro, coisa que a gente não tem hoje. Faça esse apelo, dobre seu voto. Nós temos uma responsabilidade grande. A eleição é uma eleição difícil, nós precisamos garantir. E o Nordeste, que garantiu, certamente vai mais uma vez fazer valer o seu papel. Aproveito para finalizar, Batata, convidando aqui, mais uma vez, lembrando a nossa reunião amanhã às 17h30, lá no comitê de Lula, ali na Israel Felipe, para que a gente possa discutir essa campanha do segundo turno para o nosso país. No mais, muito obrigado. Já agradecer aqui pela participação no seu programa, Batata, sempre de muita importância, de muita audiência, né? Sempre respeitado, isso é desde o início aqui da rádio, eu costumo dizer isso, e mais uma vez agradecer aos cabenses
em nome do nosso governo, do prefeito Kiko, pela confiança depositada nesse processo eleitoral. Forte abraço. Outro. E que Deus possa abençoar a todos. A gente vai encerrando, na sequência tem um Rádio Mulher, depois tem um Show da Manhã com a Solange Lima, aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. A Rádio Comunitária